Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. A minha tarefa hoje é dar boas notícias. Novembro está chegando. E está chegando em nossa casa com muitas bênçãos. Primeiro, no dia 19, o sábado 19, nós teremos uma atividade muito gratificante. Teremos o Feirão do Livro Espírita, que será inaugurada a partir das 16 horas, emendando com o sábado à noite, domingo. O nosso feirão será presencial, obviamente, no edifício Lígia Banhos. E, ao mesmo tempo, nós estaremos espalhando pelo mundo através da nossa Web TV. Gostaríamos de mostrar a excelência, como de outras vezes, temos o objetivo de divulgar a doutrina, mas também, no mês de novembro, auxiliar a outras instituições espíritas que desejem adquirir obras para serem vendidas, deixando uma boa margem de lucro para os seus labores sociais. Assim, a partir do sábado 19, às 16 horas, a compra de um livro oferecerá 30% de abatimento. Até que, enfim, alguma coisa boa. Mas a compra de 20 livros vai conceder 40%. Não é necessário que sejam 20 do mesmo título, 20 espécimes. Então, a pessoa tem um abatimento de 40%. E a partir de 50%. As instituições que normalmente adquirem conosco já podem fazer os seus pedidos desde agora, para darem tempo a nós mandarmos os livros e eles revenderem pelo preço de capa. Digamos que a obra custa R$50. Comprando 50, o indivíduo ou o centro espírita, depende de cada um, poderá revendê-la ao preço de capa, ao preço integral. Compra por 25 e revende por 50. Não pode haver melhor matemática do que essa. Com 100% de lucro, sem investir nada. Porque compra para pagar depois. Então, recebe o material, vende, paga, porque senão nós avisamos a Serasa, porque somos espíritas, mas precisamos sobreviver. E assim o nosso feirão estará assinalando uma bela divulgação. Da vez passada, nós vendemos mais de 40 mil exemplares. Assim, a feira ficará pela internet até o Natal. A feira presencial será sábado, 19 e domingo. Porém, esse sábado 19 será festejado muito carinhosamente por nós, porque iremos receber uma autoridade doutrinária, um cientista, um homem de bem, cuja existência é a vivência da doutrina espírita. Desejo referir-me ao Dr. Alexander Moreira, professor de psiquiatria da Universidade de Juiz de Fora. Dr. Alexander realizou o seu curso nos Estados Unidos, na Universidade Harvard, e fez a parte terminal na cidade de Baltimore, no campus em Baltimore. Conhecemos-nos de uma maneira sui generis. Todo ano, nós fazíamos 2 viagens aos Estados Unidos. Uma ao leste e outra ao oeste.
Nessa viagem ao leste, nós nos hospedávamos na casa de uma cientista muito querida, que aqui esteve conosco, brasileira, a doutora Vanessa, de Ribeirão Preto. E estando com ela, veio um jovem que era estudante de medicina psiquiátrica na universidade ali em Baltimore. Baltimore é uma cidade muito importante nos Estados Unidos, mesmo do ponto de vista histórico. As últimas batalhas da Guerra de Secessão, a guerra contra a escravatura no período de Lincoln, travou as suas últimas batalhas ali nos arredores. E foi em Baltimore que uma costureira desenhou e fez a primeira bandeira, que é a atual, com acréscimo de novos estados dos Estados Unidos. Então, dialogamos muito com aquele jovem espírita brasileiro que me disse: eu me vou dedicar à parte científica. E manteve contato com a Universidade da Virgínia, a universidade que é a primeira no mundo a se dedicar ao estudo sério da reencarnação. Ali, daquela universidade, sai uma das obras mais notáveis a respeito da reencarnação no século passado, 20 Cases of Reincarnations. Apresentado esse livro, 20 casos que sugerem sobre a reencarnação, ele entrou em contato com seu autor, que era amigo do grande indiano Banerjee, que havia estudado mais de 100 casos de crianças que recordavam de existências pretéritas. E com Banerjee, hoje no departamento da Virgínia, o Dr. Johnny Tucker, psiquiatra, está estudando 200 casos comprovados de reencarnação. Muito amigo de Hernani de Andrade, o cientista brasileiro, que foi considerado o maior estudioso de reencarnação no mundo. Hernani, uma pessoa incomum. Quando foi apresentada a fotografia Kirlia, criada pelo russo Kirlia em Moscou, Dr. Hernani, em São Paulo, conseguiu fazer a fotografia Kirlia em Technicolor e demonstrar que existe entre o corpo físico e o corpo espiritual um corpo intermediário. A fotografia Kirlia consiste em nós pegarmos uma folha, cortamos a folha, levamos a fotografia, e quando a fotografia é feita, aparece a folha cortada, porém, com algo inicial, que do ser humano chamaríamos o fantasma. O nosso cérebro, se eu amputo uma perna, eu tenho a sensação de que a perna continua. E às vezes eu me apoio na perna. É uma perna fantasma. Aqui o cérebro está acostumado. A essa perna fantasma nós chamamos o perispírito. Aquele corpo intermediário que já falei aqui várias vezes. E então Hernani provou para os cientistas do mundo, com o casal Anthony Kirlia e sua mulher, a realidade pela fotografia de um corpo astral. A matéria, um corpo intermediário e o espírito. O Dr. Alexander, chegando ao Brasil, criou um instituto de psiquiatria, convidando outros cientistas, principalmente uma psiquiatra paulista, que introduziu no Brasil as experiências de regressão de memória, a doutora Maria Júlia Prieto Pérez, uma notável psiquiatra, cujo filho continua a sua trajetória cientificamente. E o seu consultório em São Paulo, para conseguir uma vaga. Se a pessoa está hoje com problema psiquiátrico,
tem que morrer, reencarnar para poder encontrar vaga lá com o jovem psiquiatra. Formaram um grupo e estão fazendo espiritismo científico, frio. Levaram 10 médiuns à Universidade de Pensilvânia para serem submetidos a aparelhos sensíveis que conseguem perceber as alterações cerebrais. Esses aparelhos detectaram, por exemplo, que as pessoas que oram entram num estado alterado de consciência e o cérebro registra. Os monges, os grandes dedicados à oração. Então, eles levaram os médios para, no estado de transe, fazerem estudos simultâneos do cérebro, dos estados normais, da psicografia, da psicofonia. E, para surpresa, aqueles que estavam psicografando apresentaram no cérebro o estado alterado de consciência no cérebro, provando que o cérebro estava atuando não com seu recurso, mas sob a interferência de uma outra dimensão. O resultado da pesquisa foi publicado na revista Science, uma das 3 revistas científicas mais importantes do mundo. É esse homem, gentil, que há 2 meses publicou nos Estados Unidos um livro sobre imortalidade da alma, em inglês, obviamente. Ainda não está traduzido ao português. E então ele vinha a Salvador e teve a coragem de me avisar. E eu não trepidei. Condicionei a viagem dele a Salvador a vir à nossa casa. Afinal, eu sou mais velho, somos parentes espirituais. Mas já que ele vinha aqui, proferir uma conferência a respeito da obra lançada em inglês nos Estados Unidos. E, por incrível que pareça, ele aceitou. É muita coragem. Ele que não aceitasse. Fazia uma vibração que ele ia perder a memória. Então, no dia 19, estará conosco Alexander, que faz lembrar um outro cientista russo, Alexander Aksakov. Este é Alexander Almeida Moreira, aliás, nosso querido amigo. Nós pedimos que quem tiver interesse de divulgar a psiquiatras, a médicos, convide-os para que estejam aqui conosco. Por ideal, às 16 horas, para o feirão. E depois, para conhecer também o doutor Alexander, que nós convidaremos para cortar a fita do feirão. E depois participarão. Como possivelmente nós não teremos espaço, estaremos colocando cadeiras ou aqui ao lado, nesta sala ao ar livre, com televisão, sistema perfeito de som, perfeito. Porque melhor do que isso, só 2 issos. E então nós verificaremos aquilo que temos exposto aqui a respeito de ciência é realmente uma ciência provada cientificamente, porque ele vai narrar desde as experiências ancestrais da história da psiquiatria, a presença dos espíritos em comunicação com as criaturas terrestres. Todos estão convidados. E, naturalmente, é uma oportunidade excelente de convidarmos amigos. Amigos que tenham dúvidas, amigos materialistas, amigos da direita, da esquerda, do meio, do princípio, do fim, de tudo. Para que participemos de uma festa rara e, acima de tudo, gratuita. Mas se alguém quiser dar algum donativo, nós aceitamos, porque não somos soberbos, naturalmente. E a nossa cantina estará referta para atender àqueles espíritas que têm uma fome de verdade e de estômago. Portanto, fica o nosso convite, eu irei repetir nas outras reuniões, até o dia 19. Mas eu reservei ainda para hoje, vou correr um pouco, uma mensagem
que psicografei há aproximadamente 12 dias em nossa sessão mediúnica. Tanto falamos de obsessão, que é um termo que substitui a patologia de natureza paranormal, os transtornos psiquiátricos, que Manuel Filomeno de Miranda, nosso especialista do além, ditou uma mensagem que me fascinou, que nos fascinou a todos da reunião. E então eu digitei, apesar de estar com um problema parecido com ele, um problema do túnel do carpo, veja que elegante eu estou. O meu terapeuta está me olhando, eu não posso errar. Então consegui digitar para ter o prazer de ler aos nossos frequentadores. Ela é um pouquinho complexa, mas assim é que vale. Complexidade das obsessões. O processo de evolução do espírito é um quase infinito desenvolvimento das aptidões e tendências adormecidas em germe no âmago do ser. Procedente das experiências anteriores, cada qual conduz os valores armazenados no inconsciente profundo, tornando-os recursos e instrumentos de altíssimo significado para aplicação e incorporação ao projeto iluminativo. Partindo-se da premissa de ser o mundo espiritual, o local de origem da vida, tudo quanto sucede na vilegiatura carnal, de breve temporalidade, é efeito das ações além do cérebro. Ante, porém, a certeza dessa assertiva, mais poderosa pela sua complexidade, são as heranças íncitas nos tecidos espirituais de cada indivíduo, trabalhando pela sua conquista de plenitude. A inevitável comunhão social face ao instinto gregário. Fatores mesológicos, por incluírem também o ambiente, exercem uma influência modeladora mais poderosa do que a mais rica imaginação pode penetrar. Todos somos o somatório dos nossos pensamentos, por sua vez, responsáveis pelas ações realizadas e realizar-se. Como consequência, não podemos descartar-nos uns dos outros com a facilidade que pode parecer, conforme o fato do esquecimento da ocorrência malsã. A cultura política e social de hoje é uma perturbadora herança de equivalente quando a predominância dos instintos asselvajados subjugavam-nos de maneira lamentável. O monstro da guerra, sempre presente na história do planeta, a partir do momento em que passou a ser habitado, que ainda governa os sentimentos de multidões animalizadas, é o responsável pela dominadora força do egoísmo, que prossegue impondo tudo para sua glória, em detrimento do mínimo para os demais. Ao seu lado, a beligerância interior, não administrada conforme devera, responde pelos crimes hediondos e vergonhosos de ontem, e quase sem a significativa diferença da atualidade. Países e reinos que padeceram incríveis desgraças impostas aos seus povos, sofrem hoje nos seus habitantes, aqueles mesmo que os infelicitaram, tormentos incríveis, apresentando dramas incomuns de miséria e desolação. Os exércitos que marcharam em triunfo e glória pelas batalhas vencidas, carregando nos seus estandartes e bandeiras triunfantes pelas mortes, aberrações ressurgem hoje, alucinados pela fome e pelas doenças impiedosas, constituindo os milhões de vidas em decomposição antes da reencarnação, da desencarnação. Em muitos deles, enquanto a necrofagia, naquele passado infeliz, eram obrigados a alimentar-se, hoje
perdendo os faustosos regalos, considerações, e enxameiam em antros indescritíveis, convivendo com as ratazanas e os dejetos, aterrados também pela denunciação e pelo esquecimento da sociedade. Estamos sofrendo os efeitos dos séculos passados. Enquanto isso, nos cárceres dos castelos, em festas absurdas, atirados sobre a rala, palha úmida e apodrecida das prisões, infectas, aguardavam a morte os vencidos, os traídos, os desafortunados. E em cima, no piso superior, as taças de cristal, adornadas de ouro, os acepipes exóticos e a baixa conduta moral dos vencedores em orgias estúpidas banqueteavam-se. E na luxúria também apodreciam, consumidos pelo fogo dos instintos asselvajados. Enquanto isso, nos cárceres, dos castelos em festas absurdas, eram transferidos no tempo a triste e alucinada paisagem. Hoje, aqueles personagens apresentam-se na forma de cracolândias, nas quais, vampirizados e consumidos pelas suas vítimas de então, são colocados em deplorável condição. Crimes nefastos, fantasiados de esportes radicais, são estimulados e aplaudidos ao tempo em que a glória do corpo, da ilusão e do luxo degradante os aniquilam. Como ficam as lições de Jesus neste barato de desajuste moral? Como conciliar-se os iluminados conceitos sobre o amor, renúncia, benevolência, misericórdia, caridade, com a estupidez, a volúpia egoística, o exibicionismo, a dominação das consciências por todos os meios possíveis, que se tem feito de religiosidade espiritual nesse período de vassalagem ao gozo momentâneo e alucinado? Inegavelmente, as obsessões ocorrem naturais e vampirizadoras, utilizando-se das emoções e dos pensamentos das criaturas humanas insaciáveis nos seus prazeres doentios. As enfermidades morais decorrem dos comportamentos íntimos, assim como muitas condutas condenáveis são frutos dessas fixações mentais degeneradas. Tecnicamente, no mais além, tem início todos e quaisquer distúrbios que infelicitam o ser humano, especialmente os de dependência parasitária, de espíritos usurpadores de energia, causadores de obsessão. A morte não separou os litigantes, não libertou as vítimas dos seus algozes durante a caminhada terrestre. Pelo contrário, realmente os uniu mais em face dos vínculos do ódio, da sede de vingança. Fixadas as lembranças, o perispírito assimilou as ondas de horrores recíprocos e modelou a aparelhagem sutil que a matéria modelaria no futuro, própria para hospedar as enfermidades cruéis, genéticas, mutilando corpos e almas desde o berço, prolongando o intercâmbio da perversidade sem vista a uma cessação próxima. Incluem-se aqueles que se atribuem recursos para aliviá-los a uns, os perseguidores, e a outros, os perseguidos. Males de difícil significado são recuperados em breves comportamentos de renovação, especialmente quando há uma real mudança na maneira de pensar e de agir, transformando sombras espirituais em claridades divinas no próprio sentimento. Às vezes, uma reencarnação é insuficiente para a alteração interior, para melhor
com o objetivo de conquistar a paz. Após aturdido jovem, obsidiado, ao descer do Monte Tabor, interrogado pelos discípulos qual a razão, por que ele conseguiu libertar o jovem da ação nefasta do seu cruel perseguidor, Jesus respondeu com severidade: para esta classe de espíritos são necessários jejum e oração. É claro que não se tratava da ausência de alimentos e repetição de palavras, porém, jejum de conduta moral saudável, produtora de energias fortes, assim como de ações do bem, porquanto orar é arar. Toda ação dignificante é uma canção oracional, transformando palavras em atos de misericórdia e benevolência. Os espíritos inferiores não respeitam nem temem lábios que murmuram palavras, mas sim emanações psíquicas decorrentes do comportamento dignificador. Em outras palavras mais simples, o obsessor me abandona se eu mudo de comportamento. Diante da onda terrorista de obsessões que lavram no planeta nesse momento, unamo-nos em pensamento e em ação de solidariedade, que gerem uma psicosfera superior à que se absorve neste momento, respirando e vivendo o amor e a caridade fraternal. A obsessão é uma problemática desafiadora em forma de enfermidade do espírito, que deve ser encarada com gravidade e tratada preventivamente, mediante os comportamentos morais dos indivíduos e mediante os especiais recursos da oração, da paciência, das ações fluídicas, pelos passes e pela água magnetizada, ao tempo em que seja orientado o agente do distúrbio, o obsessor, nas sessões especializadas de doutrinação, de complexidade muito profunda e trabalhada por mentes lúcidas dos espíritos infelizes que se autodefinem como inimigos do progresso e do bem da humanidade. Rememorando, ou melhor, recomendado pelo Mestre Jesus, o sublime terapeuta vigiar e orar, mantenhamos-nos em plena harmonia íntima, ajudando-nos reciprocamente e vivendo em paz. Manuel Filomeno de Miranda. Então, meditemos, ouvindo agora as questões que serão formuladas para a noite de hoje. Vamos dar um pequeno intervalo e já voltamos com perguntas e respostas. Então, vamos agora às perguntas e às respostas, iniciando com Manolo. Manolo, qual é a importância do Evangelho no lar? Nos pergunta Márcia. Intentaria fazer outra pergunta. Qual é a importância da higiene física? Un doctor austriaco, Ian Suberman, fue la persona que descubrió que solamente higienizando las manos podíamos prevenir muchas infecciones, muchas muertes, porque los médicos en Austria, en 1940, en aquel momento, 1840, pasaban de la sala de autopsias a la sala de neonatos, a la sala de matronas, sin ningún tipo de higiene. Les pasaban bacterias que desconocían que existían de un lugar a otro y las madres morían. Si nos supiésemos la importancia de la higiene mental, no sabemos cuántas almas, cuántos espíritus podríamos llegar a salvar. Es tan importante o más que la higiene física, porque nuestros pensamientos son proyecciones mentales, es energía, son fluidos que emanamos. Cada vez que nos pensamos, hacemos una figura, hacemos una emanación, enviamos a alguien. Puede ser positivo
o negativo, mas no controlamos nuestra mente. Tenemos, como dice Joana, muchas horas vacías, muchas horas que a nuestra mente está pensando en cosas divagando, no diré cosas mundanas, pero cosas que no son importantes. En ese momento no estamos haciendo una higiene mental. Precisamos saber que la higiene mental es controlar, es ser conscientes de nuestros pensamientos, de lo que estamos haciendo en todo momento, de la peligrosidad de aquello que estamos enviando a nuestros enemigos, porque todo retorna en el cielo, en el mundo, en todos los lugares. Todo aquello que nosotros enviamos va a retornar. Entonces yo no quiero que me retorne una mala energía, no quiero que me retorne una enfermedad, yo quiero que me retorne amor, paciencia, tolerancia, las virtudes. Entonces eso va a depender de lo que yo saque de mí, de la mía vivencia mental, que no física. Entonces, si somos capaces de asearnos las manos con la pandemia, hace un momento estábamos todos con el hidrogel higienizando las manos, mas ninguno hizo una oración para higienizar la mente antes de un evento como este. Nos precisamos entender que la psicoesfera del planeta es lo que nos estamos pensando. La psicosfera pertenece a los habitantes y si nos queremos un mundo de regeneración, tendremos que pensar como si estuviésemos viviendo en un mundo de regeneración. Obrigado, Manolo. Divaldo, Raidi de São Paulo, faz a seguinte pergunta aqui presencialmente. Você poderia nos falar algo sobre o psiquismo de Jesus? Para falar sobre o psiquismo de Jesus, seria necessário conhecer Jesus em profundidade. Usemos uma frase dele. Antes que vós fosseis, eu já era. Equivale dizer que antes do ser humano começar a sua trajetória no planeta, há 2 bilhões, 200 milhões de anos, ele já era o Senhor do planeta. Então, não há parâmetro para poder falar sobre o psiquismo desse ser que é o guia espiritual do planeta terrestre. Utilizando-nos dos dados da ciência, aproximadamente, há 4 bilhões de anos, a energia cósmica que existia no universo condensou-se e uma parte dela deslocou-se para uma região fria, sendo uma energia cósmica, na região fria materializou-se e constituiu o sistema solar. 4 bilhões de anos. Este sistema solar, constituído hoje, em nossa visão astrofísica, por 8 planetas, já que um deles deixou de ser planeta, Plutão, por não ter as dimensões necessárias, além de estrelas próximas, além de cometas, asteroides, destaca-se a Terra. Ele já era o construtor da Terra. E desde lá, ele foi moldando o planeta para se tornar uma abençoada casa de Deus. A casa de meu pai, João, número 14. Tem muitas moradas. Se não, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá a Deus senão através de mim. A Terra é um planeta da casa cósmica universal, mas Jesus é o guia espiritual desse planeta. Para Joana de Ângeles, ele é o guia do sistema
solar, porque o Sol é a residência física, entre aspas, dos seres angélicos que governam o sistema. Então, falar do psiquismo dele é impossível, porque transcende toda a capacidade do nosso limite de compreensão. Vamos ver um exemplo. A ubiquidade, isto é, está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Eu não consigo compreender. Como é que a gente pode estar presente em todo lugar ao mesmo tempo? Faz muitos anos, quando eu fazia as meditações a esse respeito, eu perguntei a Joana de Anjos, me dê um exemplo. Como é que Jesus, onde está também aqui embaixo da cama, está ali, está no prostíbulo, está no palácio, está numa alma que se eleva. Ela disse, meu filho, você tem uma visão de aproximadamente 180 graus, que é a curvatura ocular. O olho. Então você alberga esses 180 graus. Faça de conta que todo o seu corpo é um olho. E vê não apenas à frente, os lados, atrás, pela capacidade de ver. Então, a ubiquidade é a distribuição da energia em tudo que existe, formando um corpo universal. Vocês entenderam? Alguns me dirão, não. Eu também digo, não entendi nada. Mas foi a resposta. Então, o psiquismo de Jesus é tão dúlcido que eu já testei. Quando eu era jovem, eu aplicava passe na Rua das Laranjeiras, lá no Pelourinho. Ali era uma das regiões do Baixo Meretrício. Ali e na subida da Conceição da Praia. E eu tinha uma cliente, uma jovem meretriz que era tuberculosa. E então eu ia aplicar passe nela. Ela tinha um filhinho que dormia embaixo da sua cama. Então eu ia com o Nilson 2 vezes por semana. E era um prostíbulo comum. Normalmente estava repleto. Quando nós chegávamos, a dona do prostíbulo batia de porta em porta, para tudo. Jesus mandou uma mensagem para nós. Aí reunia todo mundo, quem estava em ação, quem estava em preparação, quem estava cansado, para orar o Evangelho. E a gente falava, chorava, e a doentezinha, que era o móvel, tomava passe dos espíritos e dizia assim, que bênção, como é tarde para mim. E Joana de Anjos disse assim, minha filha, nunca é tarde para encontrar Deus. Então aí está o psiquismo, como tomava conta de tudo. Manolo, uma pergunta aqui de Regina. Todos os espíritos vêm de uma reencarnação anterior ou existem espíritos novos que encarnam pela primeira vez? Nos dice Allan Kardec que los espíritus, que hay una escala evolutiva y en los mundos primitivos es donde encarnan los espíritus primitivos. Nos encontramos en un mundo camino de regeneración. Após estamos fuera de los índices de espíritus novos dentro de la primitividad. Sí pueden venir espíritus de otros planetas con la vibración del noso. Mas espíritus novos aquí, primitivos, no, porque no pueden surgir de a súa franja vibratoria. Divaldo, uma pergunta de Jorge, presencial. A pessoa que apresenta muito medo, ficando constantemente de sobreaviso, com todas as coisas que fogem ao normal, como ela pode melhorar desse estado? Viajando para dentro. O medo é o resultado de uma consciência de culpa. Às vezes ele não sabe o motivo, mas ele está embutido. Algo que nós praticamos ontem, nesta ou noutra existência,
E ninguém soube, mas a gente sabia. Porque o problema não é o povo saber, é a gente ter feito. Por mais que diga, fulano é um anjo, só ele é que sabe a pequena angelitude que tem na presença dos seus graves problemas. Daí o medo de hoje é um remanescente da consciência de culpa de ontem. Esta é a causa. E a terapia, bom, isso já aconteceu. Não vai acontecer novamente. Ninguém me vai desmoralizar. Ninguém me vai desmascarar, porque eu não estou usando máscara. Eu estou assim, mas eu não sou assim. Então, fazemos uma autoterapia. Daí nós vamos ver as pessoas que têm conflitos e parte para o medo de gente, o medo social, se refugia numa patologia de natureza perturbadora ou numa outra patologia muito comum aos autistas, a agorafobia, medo da multidão. Porque no passado houve algo feito pelo indivíduo que a ele fez também um grande mal. Cometeu um crime diante de muita gente, não foi punido pelas leis, então carrega essa culpa. Liberte-se da culpa. Nós não somos culpados, somos responsáveis. Eu acho isso lindo. Nós não temos pecados. O que é pecado? Pecar contra Deus. Mas quem já viu a lagartixa pecar contra o crocodilo? Não tem como, coitadinha. Então nós não pecamos contra Deus. Nós erramos a aplicação das lições de Deus. Então nos reabilitemos. Eu errei, mas agora eu estou até muito bem. De vez em quando eu me elogio, porque eu aprendi a me amar. Então vamos dizer, uma cilada, e eu consegui ficar sereno. Então me lembro de uma anedota, que um homem foi a uma igreja protestante, ele era um ébrio quanto mais, e os seus irmãos de crença educaram-no a não beber álcool, dizendo que ele ia para o inferno eterno. E com medo do inferno, ele deixou de beber. Mas quando ele ia à igreja, certo dia, ele vinha pela rua e havia um bar junto da igreja. E ele dizia, meu Deus, se eu passar por aí, eu entro. Ficou naquela coisa e deu um salto, caiu na porta da igreja. E aí disse assim, oba, um salto desse merece um trago. Porque é tão impregnado em nós, que até para justificar o bem, a gente dá um arranjozinho. Então, quando algo de bom me acontece, digo, oba! Aí eu dou o salto, mas não tomo trago, porque já me vi livre do trago. Daí, portanto, é a forma melhor de nos libertarmos do medo. E outro item muito importante, não tenha medo de ninguém, porque todo mundo tem defeito. Então, quando alguém diz assim para mim, você é um covarde, eu digo, a pessoa está jogando o seu conflito em mim. É uma terapia, humilhar o outro para rebaixá-lo, porque eu não consigo subir até onde ele está. Então, me dá uma alegria de ser imperfeito, porque se eu fosse perfeito, não estaria mais aqui. E a terra aqui para nós é tão bacana que vale a pena a gente estar até remendado, pés descalços, joelho desconjuntado, expressão do apóstolo Paulo, evoluindo para aquele que é a beleza, que é a transcendência. Ele e Deus são uno, estão unidos, não são unidade. Em espanhol isso fica muito bem. Quando em espanhol, 1, 2, 3, é numeral. Em português fica um pouquinho complicado, porque quando dizemos uno, queremos dizer unidos, único. Então, eu sou com Deus, eu sou uno com Deus.
Estamos tão identificados que nos mesclamos, mas não nos misturamos, porque Deus é a causa e eu sou o efeito. Manolo, Liliane, o que é mediunidade intuitiva e como podemos diferenciá-la do animismo? Para poder distinguir a mediunidade intuitiva del animismo, primero debemos conocer lo que es a mediunidade. Y aconsejaría a quien faz la pregunta leer el libro Dos Mediums. La mediunidad intuitiva es cuando abro los canales mediúnicos y percibo una comunicación con un espíritu. No hablamos de la elevación del espíritu, no importa, pero eu estoy trabajando mi mediunidad, mis canales mediúnicos están abiertos y estoy recibiendo una comunicación en forma de intuición. No es concreta, la acabo de concretar yo. Más, cuando estamos hablando de animismo, también forma parte de la mediunidad. Muchas personas confunden animismo con que no es mediunidad. Animismo es una forma de mediunidad. Más, es el propio espíritu de la persona encarnada la que da la comunicación. Puede ser porque se desplace, recibe comunicaciones y él las da, o porque pertenezcan a sí mismo. Mas es también un tipo de mediunidad. Uno va a recibir comunicación, el otro dará de sus propias experiencias, ya sea mientras está encarnado o que las va a buscar para dar a comunicación. Se diferencia entre mediunidad intuitiva y animismo. Vuelvo a decir, animismo también es mediunidad. Muchos centros espíritas dicen que el animismo no es mediunidad. Animismo es mediunidad. É um tipo de mediunidade que se trabalha dentro do centro espírita. Obrigado, Manolo. Divaldo, numa situação em que um médico espírita diagnostica numa gestante um feto com anencefalia, nossa lei permite o aborto nessa situação por ser incompatível com a vida. Como esse médico deve proceder? Mesmo ele não sendo a favor do aborto, deve colocar para sua paciente as opções possíveis, levar ou não a gravidez adiante. Deve sempre sugerir vida. Matar, nunca. Sem exceção. Quando minha mãe me concebeu, em 1926, há pouco tempo, havia em nossa cidade 3 médicos. E havia aquele médico de nossa família. Minha mãe era magrinha e foi a ele. Era o 16º projeto de reencarnação. Já havia tido 3 abortos naturais, 12 sobreviventes. Eu era o número 13, o número da sorte. Então ele disse, dona Ana, se a senhora levar a gestação adiante, vai morrer, porque a senhora está debilitada demais. Então, o útero não terá forças para sustentar o peso do feto, e a senhora vai ter um aborto, e vai morrer de hemorragia. Então, seria bom que agora, com 3 meses, eu interrompesse, fizesse o aborto. Não é dolorido, é incômodo, mas não é dolorido. Então a minha mãe disse assim, doutor, se Deus está me dando uma vida para tirar a minha, Ele deve saber por quê. Mas eu não matarei meu filho, em hipótese nenhuma. Ele disse, mas a senhora vai morrer. Ela disse, vou morrer qualquer dia. Se ele acha melhor morrer agora do parto, quantos que morrem? Mas o meu filho nascerá. E eu nasci. E note, minha mãe morreu com 86 anos. Eu vou morrer com 96. Então, a lei de vida sempre. Esse Ronaldo, a sua mãe foi indicada a abortá-lo. E ele é a maior figura do futebol em todos os tempos. E um caráter
incomum. Ele reside com a mãe, ou a mãe reside com ele, casado. E alguém diz, mas por que sua mãe reside com você? Porque quando eu jogava futebol, ela deixava de comer para comprar bola para eu jogar. Então, o pouco que eu sou hoje, eu devo a essa mulher extraordinária. Então, ela é mais importante do que as mulheres que eu elejo sexualmente. Porque essa é a sutileza do amor. Nós nos amamos, mas cada um com o quê? Com um toque, com determinada manifestação que nos provoca a emoção. Esse grande cantor italiano, aquele ceguinho fantástico, também a mãe foi aconselhada a abortá-lo. E o mundo, persistindo, ganhou esse cantor considerado o melhor do mundo na categoria da sua voz. Assim é a vida. Se a criança vem com anencefalia, com ausência de cérebro, com uma expressão degenerativa, é porque está resgatando. E a mãe é responsável pelo resgate. Foi ela quem, no passado, o induziu a cometer certos erros. Às vezes, nós erramos porque alguém nos leva ao erro. A minha irmã era casada, vivia muito bem, em Ilhéus. Nós somos pobres, mas ela era casada com um homem muito rico. Ela era muito bonita, é mal de família. E então ela estava em paz. E uma amiga foi à casa dela e disse, olha, eu vi agora o teu marido com outra. E ela, que era temperamental, disse, mas como outra? Ah, você não sabe que ele tem um amante? Isso em 1939. Ela perguntou, e quem é amante dele? Fulano de tal. Ela calou a boca, foi na casa da amante e deu uma surra na amante. Naquele tempo usava bolsa e sombrinha para dar a surra. Mas no auge ela percebeu que não tinha esse direito. Afinal, a moça foi perturbada por ele. A dar a surra tinha que dar no marido. Mas ela não deu no marido. E então ela ficou com tanta vergonha que passou num caldo de cana e tomou um veneno, cianureto e mercúrio. Morreu em 3 minutos. Mas quem matou minha irmã foi a sua amiga. Foi a má notícia. Pois bem, ela já reencarnou com uma problemática de lábio leporino, bifocal. Quem era a mãe? Aquela amiga, que foi o veículo da notícia. A lei é maravilhosa. Ah, eu estou sofrendo. Está resgatando. Tem a alegria de estar pagando. Daí, nada justifica o aborto. Mas, então você sugere que a mulher morra? Não. Eu sugiro que viva. Mas se morrer é um fenômeno biológico. Vai morrer hoje ou amanhã. E nós que morremos, eu estava vendo um grande orador sacro diante da plateia, quando ele disse assim, porque a vida é eterna. Ele caiu morto. Há menos de um mês, diante de todo mundo. Quantos têm morrido nos grandes encontros internacionais, sem aviso prévio, uma parada cardíaca, um derrame cerebral brutal e um fator qualquer. Porque para morrer só falta, ou melhor, só existe uma condição, estar vivo. E nós estamos aqui vivos, vamos. Naturalmente vai demorar um pouquinho, mas vamos todos. Manolo, Josilma, nossos filhos no plano espiritual continuam sendo nossos filhos? Nossos filhos do plano espiritual? Nossos filhos no plano espiritual continuam sendo nossos filhos? Es complicada, ¿eh? A ver, las familias espirituales nos unimos por afinidad. Nuestros fillos, si no son kármicos, si no son deudas que rescatamos, de las cuales luego nos liberamos, sí van a continuar siendo familia espiritual nuestra.
Otra cosa es cuando es kármico. Entonces, si yo tengo un filho kármico por una deuda del pasado, por un acontecimiento muy doloroso, y rescatamos él e eu, nos liberamos. Mas las familias continuamos por afinidad. No una vida, no dos, miles de vidas. Vamos rescatando, uniendo, superándonos, porque ¿qué madre quiere estar lejos de su hijo? Yo prefiero estar en el infierno con mi hija que en el cielo sin ella. Y creo que todos aquí queremos lo mismo. Pues eso es vida tras vida. Vamos ayudándonos unos a otros a progredir. Obrigado, Manolo. Divaldo, Valéria, o câncer seria sempre uma prova, uma forma de evolução? Como enfrentar essa doença? As doenças degenerativas, todas elas são expiatórias. As outras enfermidades são acidentais do corpo, são provações. Eu, por exemplo, suicidei-me na minha penúltima reencarnação, antepenúltima, por volta de 1794, no dia 4 de abril, eu me suicidei. Muito bem. Meu perispírito ficou assinalado pelo suicídio, porque eu me afoguei nas águas de um rio. Então, desde até onde eu me recordo, eu tenho problema respiratório e tenho secreção. No passado, havia um laboratório internacional chamado Roussel, e havia um produto chamado penicilina anticatarral. Foi o único produto que me aliviou durante uns anos. O laboratório desapareceu, o produto sumiu. Eu já devo ter usado uns 50 tipos de remédios para a problemática. Melhora um pouco, mas qualquer coisa, a falta de ar e a evocação do suicídio abarca. Daí o câncer, desde o câncer de pele, que aparentemente é um dos mais leves, mas qualquer câncer é câncer. Ele é expiatório, tem causa em suicídios do passado. As outras doenças, algumas delas podem ser também expiação, mas genericamente são provações. Quem se liberta de um câncer, e temos aqui várias pessoas que se recuperaram, porque hoje, com o diagnóstico precoce, é relativamente fácil superar o câncer em sua instalação. Aqui está uma série de radiografias para o bairro, no chamado Outubro. Outubro, esse Outubro Rosa, em homenagem ao câncer. É um trabalho do governo. Nós já devemos ter atendido mais de 10.000 pessoas. Ninguém lembra das coisas boas do governo. Ninguém comenta. Acha natural. Mas também deve achar natural ser um governo ruim, ser mau, porque depende do indivíduo. Aqui está armado. E são tantas as mulheres que ainda deverão vir, que eles pediram hoje à presidência da Casa mais espaço para armar um outro local ainda para atender ônibus que virão trazendo essas mulheres, que a 90% serão salvas do câncer, porque o diagnóstico precoce realiza uma terapia precoce e, invariavelmente, ele regride. Um dos maiores cancerologistas americanos, que se me fez amigo, ele me dizia, o câncer é tão perverso que a maioria das pessoas morre do diagnóstico. Quando se diz assim, você tem câncer, você tem gripe, também se morre de gripe, se morre de diarreia, se morre de perna quebrada, se morre de nada na saúde. Mas câncer, então ele faz o seguinte, você tem uma doença muito interessante. Você não é doente.
você tem uma doença, neoplasia maligna. A pessoa fala, nossa, doutor, e o que é isso? Câncer. Tecnicamente é uma neoplasia, que podia ser benigna, porque tem alguns benignos, ou maligna. A sua é maligna, mas você vai sobreviver. Não resista à tentação de contar um caso que ele me contou. Ele atendeu um homem de 84 anos. E um homem de 84 anos precisa muita paciência com ele. Quem estiver aqui me ouvindo, vá preparando as barbas. E então ele pegou um câncer. Fez um câncer de estômago. E a filha dele, ou melhor, a neta, era colaboradora do médico. E disse, doutor, meu avô é terrível. O senhor vai ter que não dizer o que é que ele tem. Porque se disser, ele vai descontar em minha mãe, em minha avó. Porque a culpa é da minha avó. Ele ter um câncer, imagine, um câncer de próstata, de estômago. E então o Dr. Bernie Siegel, que escreveu um lindo livro, vários, mas eu sempre refiro, Medicina, Amor e Milagre. Provando que o amor cura. Provando, como médico da Universidade de Harvard, ele mora em Connecticut, e então ele fez a cirurgia e disse ao homem, quando teve alta, o velhote teve um trabalho, um processo de renovação fantástico. Com 5 dias saiu do hospital. E ele disse, olha lá, volte dentro de uma semana para eu passar a sua dieta alimentar, para acompanhar, porque eu tirei a parte do estômago que estava com o tumor, mas o tumor já tinha metástase, já estava espalhado. Passou. 10 anos depois, quando ele chegou, ele encontrou sobre a mesa o prontuário, olhou, era do velhote, agora com 94 anos. Ele disse à auxiliar, você se enganou, esse homem aqui já morreu, eu o operei há 10 anos. Ela disse, ele morreu, é a alma dele que sai fora, porque ele está aqui esperando o senhor. Mande entrar. Então ele entrou corado, sentou-se, o médico disse, mas fulano, eu não lhe disse para vir uma semana depois. Se acalme, doutor, se acalme. O doente sou eu, não é o senhor. Mas é que eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu queria perguntar ao senhor, agora, o que é que eu devo comer? E o que é que você tem comido nesses 10 anos? Ele disse, eu me esqueci que tinha o câncer, continuei comendo e não morri até agora. Mas agora eu me lembrei, o que é que eu devo comer? Então disse, aço inoxidável, porque isso não é estômago, é uma fornalha. Por quê? Porque ele não botou na cabeça que era um canceroso. Notem a diferença. Ele botou na cabeça que tinha um câncer, tirou, acabou. Mas muita gente fica, eu tenho câncer, eu sou canceroso, será que eu vou ficar bom? Não, vai morrer, mas não necessariamente desse câncer. Às vezes vai morrer de uma gripe, de um problema digestivo, de outra coisa. Joana de Anjos me diz assim, meu filho, o câncer é tão perverso que ele não mata. Eu disse, mas como não mata? Não. Ele exaure a pessoa para outra doença matar. Sempre a pessoa morre de outra coisa. Porque está tão acabada do câncer, que aí o câncer diz, leva eu, como diz a música, e vai também. É só isso. Obrigado, Divaldo. Manolo, nós chegamos ao final, então, da nossa reunião, conversando sobre o Espiritismo no dia de hoje, e eu solicitaria a você, então, que fizesse a sua despedida de todos nós aqui presentes e aos nossos asistentes remotamente. A mí lo que me gustaría es haber llegado a los corazones de los que preguntaron, que se me haya entendido. Intenté falar un pouco portuñol que eu conozco, mas o meu corazón está con Brasil, con Amansao, con todos vosotros. O grupo de españoles que nos acompañan son miembros también del Centro Espírita Camino de Redención, de Amansao do Camino, y que sepáis que la institución no está en Salvador de Bahía, la institución pertenece al mundo.
Por eso, muchas gracias a todos. Muito obrigado, Manolo. Obrigado também aos seus amigos que vieram nos visitar, né? Aos 24 espanhóis que estão aqui conosco. Agradeço a Isiane, nossa tradutora de Libras. Obrigado. A equipe da Mansão do Caminho, o Júnior e ao Sérgio, a todos vocês aqui presentes, aqueles que nos assistem remotamente, a professora Solange, a Divaldo, mais uma vez a Manolo. E agora eu solicitaria a Divaldo que nos conduzisse no encerramento da nossa reunião para a parte prática, que é a aplicação dos passes. Agora é o momento de transformar teoria em fatos. É o momento da aplicação da bioenergia. Quem sintonizar se beneficiará. É o nosso momento culminante, a doação de fluidos, em que o mundo espiritual, já presente, vai atender-nos particularmente a cada um de nós nas suas graves preocupações. Pedimos aos médiuns, aos trabalhadores da aplicação do passe, para que tomem os seus lugares. E vamos falar a Jesus com intimidade, a nosso terapeuta divino com ternura. Ó Senhor, tu disseste que o Pai é feito de misericórdia. Então não apelamos mais nem para o amor, nem para a caridade, mas para a misericórdia. Que o Pai tenha misericórdia de nós e nos possa atender de maneira especial neste momento em que estamos afligidos, inquietos, em que o Brasil estertora e a nação brasileira se prepara para o futuro. Permite, Senhor, que os espíritos nobres amparem os médiuns, para que eles possam doar-se e nós beneficiarmos dessas energias espirituais. Pedimos-te por nós próprios, por aqueles a quem amamos, nossos afetos, familiares, amigos, e por que não, nossos inimigos, nossos desafetos. Permite que saiamos daqui com a alma luarizada, com as vibrações dinâmicas em nosso corpo, em nossa psique, com entusiasmo, sem o tormento da ansiedade, a depressão, a angústia e o carreiro de enfermidades orgânicas. Também te pedimos, pela nossa casa, esta casa que te louva e te ama, por aqueles que a dirigem, por todos aqueles que nos ajudam, frequentadores ou não, por essas almas gentis, caridosas e amigas que estão em toda parte. Pedimos-te pelos filhos do Calvário, os irmãos sofredores que nos buscam para receber a cooperação do nosso sentimento, impulsionando-os à vivência social e humana. Nós te pedimos pelos suicidas,
por aqueles que perderam a fé e se debatem nas angústias. Ó Senhor, também nós te pedimos pelos espíritos maus que se comprazem na prática do mal, na perturbação, na desordem. Abençoa nossa água. Em Caná, mudaste o sabor do líquido a pedido de tua mãe. Aqui, a pedido de nossa aflição, suplicamos que transformes a nossa água em medicamento para nossas angústias e dores. Mas, sobretudo, te pedimos paz, paz pessoal, paz no lar, no grupo de trabalho, paz no Brasil, paz na terra. Que ao sairmos daqui, levemos propósitos melhores para nossas vidas. E em nome de Deus, de Maria, a rosa mística de Nazaré, em teu nome e dos guias espirituais, encerramos a reunião desta noite com votos de paz para todos nós. Está encerrada a nossa reunião. Muita paz a todos.